Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Vamos dar continuidade à nossa resolução de exercício, prova da SpaceX 2020-2021. Na aula de hoje, rapaziada, a gente vai resolver a questão número 30, questão muito interessante que envolve circuito elétrico. Não é uma questão muito simples, por isso que ela é muito interessante e requer nossos conhecimentos teóricos sobre o assunto. Beleza, rapaziada? Então, antes da gente resolver a questão, lembra lá, meus queridos, dá like, se inscreve, compartilha. Se inscreve lá no nosso canal e ajuda o nosso trabalho, ok? Então a gente vai ler a questão e depois, você já sabe, dá um pause e tenta resolver. Tranquilo? Vamos lá? Então, questão na tela. Questão 30. Considere o circuito elétrico ABCD abaixo, que é formado por 4 resistores ômicos, sendo R1 igual a 0,5 ohms, R2 igual a 1 ohms, R3 igual a 2 ohms, R4 igual a 4 ohms e 2 geradores ideais, E1 e E2. Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 é zero, isto é, V de CD igual a zero, e que o valor da DDP, diferença de potencial de E2 igual a 4 volts, então a DDP de E1 vale... Fala aí, meus amigos, o que vocês acharam da questão? Maneira, né? Muito boa, né? Então vamos lá? Vamos resolver? Rapaziada, aqui está a questão que a gente vai resolver, tá? A representação. Tem aqui também os valores das resistências que a gente já leu lá no enunciado. E o interessante é o seguinte, nessa questão ele dá uma informação muito importante. Ele fala que a diferença de potencial, tá, entre os pontos C e D é zero. Professor, o que significa isso? Quando ele diz que a diferença de potencial entre os pontos C e D é zero. Rapaziada, isso é muito importante pra gente. Por quê? Se a diferença de potencial entre os pontos C e D é zero, significa que nesse trecho aqui não passa corrente, ok? Tá? Então você não tem corrente circulando nesse trecho. Esse resistor R1 ele está inoperante. É como se ele estivesse em curto-circuito. Ok, rapaziada? Pegou? Então, nesse trecho aqui, não tem passagem de corrente. Isso é muito importante, ok? Então, sabendo disso, para você resolver circuito elétrico, é interessante que você tenha o hábito de entender a circulação da corrente elétrica. Vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho E2, aqui está o maior potencial dele, de acordo? A corrente que sai de E2 a gente vai chamar de I. Ok? Rapaziada, isso aqui, esse símbolo, tem um significado importante. Esse símbolo aqui está dizendo que esses fios eles não se cruzam. Tudo bem? Então essa corrente I, que sai aqui de E2, ela vem fazendo esse caminho. Tudo bem? Ela vem até esse ponto C. Tá chegando aqui nesse ponto C, essa corrente I. Nesse ponto C, essa corrente I, ela pode o quê? Ela pode se dividir, certo? Ora, então o que vai acontecer com a corrente nesse ponto C? Fala comigo. Ela vai fazer o quê? Ela vai o quê? Se dividir, certo? Não. Por que ela não vai se dividir? Porque não passa a corrente no trecho CD, ok? Porque lembra? A DDP entre C e D, V de C e D, vale zero, ok? Logo, não passa a corrente nesse trecho. Então essa corrente I, rapaziada, ela vai fazer isso aqui. Ela, ao chegar nesse ponto C, ela vai passar toda por esse resistor aqui, ó, que a gente chamou de... Aliás, que a questão chama de R2. Então, rapaziada, mais uma vez, ó, a corrente elétrica I sai do maior potencial de E2, vem até esse ponto aqui C e ela vai direto passar por R2. Por quê, professor? Porque não passa a corrente aqui em R1. Tá? Não passa a corrente nele. Ok? E essa corrente I, pessoal, que a gente chamou de I, quando ela chegar nesse ponto B aqui, agora sim ela pode se dividir. Ela vai se dividir nesse ponto B porque ela tem 2 caminhos. Tá? Então, nesse ponto B, seja I1, a corrente que vem no trecho B e D, tudo bem? A gente vai chamar isso aqui de I1. E seja I2. I2 é a corrente que passa no trecho BA. Ok, rapaziada? De novo, essa corrente I não passa nesse trecho porque ele está em curto-circuito. Nesse ponto B ela vai se dividir. A corrente que passa no trecho BD a gente chama de I1. E a corrente que passa no trecho BA chamamos de I2. E olha que interessante. Essa corrente I1, pessoal, ela vai passar aqui nesse trecho BD, vai chegar aqui nesse ponto D, nossa corrente I1. Ora,
quando a corrente I1 chega nesse ponto D, ela não pode passar nesse trecho, lembra? Esse cara aqui está em curto-circuito, ok? Então o que essa corrente vai fazer? Ela vai passar por esse resistor aqui, R4. Olha que interessante, olha que muito legal. Vem chegando a corrente I1 no ponto A, vem chegando a corrente I2 no ponto A, essas correntes elas vão se somar e vão entrar aqui no menor potencial de E2. Tudo bem, rapaziada? Questão muito boa. Ora, o que a gente pode afirmar? Primeiro, pessoal, se você for observar, essa corrente I, ela se divide em I1 e I2. Então a gente pode montar a nossa primeira equação, tá? Usando lá a lei de Kirchhoff, lei dos nós, lembra lá? Soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem no nó. Resumindo, a gente pode afirmar o seguinte: a nossa corrente I, ela é igual a I1 mais I2. Isso aqui é importante pra gente. Ok? Tá bom? Porque essa corrente ela se divide nesse ponto B. Agora, outra coisa importante, pessoal. V de CD igual a zero. O que significa isso? Significa que o potencial em C, tá? O potencial aqui no ponto C é por definição igual ao potencial de D. E o potencial de D é por definição igual ao potencial de C, tá? É como se fosse, rapaziada, um fio liso. Fio liso, o potencial é o mesmo, tudo bem? Fio liso, mesmo potencial. Logo, o que a gente pode analisar? A diferença de potencial entre o ponto C e o ponto A é exatamente igual à mesma diferença de potencial entre o ponto D e o ponto A. Beleza, rapaziada? Isso é importante, tá? Então vamos escrever isso aqui. ADDP V entre o ponto C e o ponto A é exatamente igual a ADDP entre o ponto D e o ponto A. Tá bom? Porque o potencial no ponto C é igual ao potencial no ponto D. Tudo bem? Ora, e se você for reparar, a diferença de potencial, tá, entre C e A é exatamente igual ao nosso E2. Concorda comigo? Então, a diferença de potencial do ponto C a gente pode fazer o seguinte. V de CA é igual a E2. Ok? E isso é igual a quem? A resistência que está nesse lado aqui, que é R4, vezes a corrente I1. Tudo bem? Então, isso é igual a R4 vezes I1. Ora, temos o valor de E2. Quanto que vale E2? E2 vale 4 volts. Logo, substituindo, tá? 4 tem que ser igual a R4, que vale 4, vezes I1. Tudo bem? O 4 vem para cá dividindo. I1 vai ser igual a 4 dividido por 4. A corrente I1 vai ser igual a 1 ampere. Olha que interessante. Descobrimos o valor de I1. Tá? Beleza. Então, pessoal, sabendo que a corrente I1 vale 1 ampere, é possível a gente relacionar as correntes I e I2, sabendo que a DDP entre C e A vale quanto? 4 volts. Tudo bem? Então, vamos lá? Então, V de CA vai ser igual a resistência nesse trecho, que é quem? R2 vezes I, ok? R2 vezes I, mais a resistência aqui, que vale R3 vezes I2. R3 vezes I2. Ora, a diferença de potencial entre C e A, já vimos antes, tá? Que quanto é que vale a diferença de potencial? Vale 4 volts. Então, logo, 4 tem que ser igual a R2, que vale quanto? 1 vezes I, tá? Mais R3, que vale 2 e 2, ok? Fazendo isso aqui, rapaziada, temos o seguinte aqui, 4 vai ser igual a I mais 2 e 2. Tranquilo, rapaziada? Isso é importante pra gente, tá? 4 é igual a I mais 2 e 2. Mas lembra, pessoal, quem é I? I é igual a I1 mais I2, concorda comigo? Então, onde tem I, a gente vai substituir por I1 mais I2, tá? Então, vamos lá.
4 vai ser igual a I1 mais I2 mais 2 I2. Então, 4 vai ser igual... Ora, 2 e 2 com mais I2, você vai ter o quê? Você vai ter 1 e 1, que é a mesma coisa que escrever apenas I1, mais 3 e 2. Ora, mas se vocês forem observar, a gente sabe o valor de I1. Lembra quanto é que vale 1? Calculamos o valor dele, vale o quê? 1 ampere. Logo, 4 vai ser igual a 1 mais 3 e 2. Rapaziada, o que a gente vai fazer? Tá somando, vem para cá subtraindo, ok? Então vai ficar 4, esse 1 que está positivo vai ficar negativo. 4 menos 1 vai dar 3. Então 3 tem que ser igual a 3 e 2. O 3 vem para cá dividindo, logo, e 2 vai ser igual a 1 ampere. Rapaziada, agora ficou muito simples. Por quê? A corrente total I é igual a I1 mais I2. Logo, I vai ser igual a 1 mais 1, igual a 2 amperes. Tudo bem? Nossa corrente total vale 2 amperes. Agora o que a gente vai fazer? Tá faltando relacionar nossas equações, alguma equação com E1. Se você for observar, a diferença de potencial de E1 corresponde ao quê? Aos pontos D e B, ok? Então a diferença de potencial E1, que é o ponto D e B, tem que ser igual à diferença de potencial entre o ponto C e B, porque lembra, isso aqui, ó, equipotencial. Então a gente pode afirmar o seguinte, tá? A gente pode afirmar que a diferença de potencial V entre os pontos D e B tem que ser igual ao E1. E isso tem que ser igual a quem? A resistência aqui, nesse caso, nesse trecho, que é quem? R2 vezes a corrente I. Logo, E1 vai ser igual a R2 vezes I. E1 vai ser igual... Quanto que vale R2? Vale 1. Quanto que vale a nossa corrente total? 2 amperes. Logo, E1 vai ser igual a 1 vezes 2, 2 volts. Ok, rapaziada? Vamos destacar isso aqui, que isso é importante. E1 é igual a 2 volts. Vê aí, qual é a alternativa correta? E aí, qual letra? Letra B. B de bom, B de bravo. Ok, rapaziada? Questão muito boa, vale muito a pena você revisar, porque não é tão simples de resolver, embora pode ser resolvido se você tiver um pouquinho mais de conhecimento sobre circuito elétrico. Isso aqui também a gente poderia ter feito utilizando as leis de Kirchhoff, tá ok? Só que dessa forma que eu achei mais prático, que a gente não dava tanta volta. Ok, rapaziada? Espero que eu possa ter ajudado a vocês a entender mais uma questão interessante, tá bom, rapaziada? Então, muito obrigado, até a próxima e tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau!